Fala galera, professor Bernard na área, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de CPC 00, segunda revisão. Falaremos sobre o capítulo de características das informações financeiras. Beleza? Vamos lá! Galera, o CPC 00, tá, que está na sua segunda revisão, né, que fala sobre a estrutura conceitual para relatório financeiro, ele traz aí diversas informações relevantes para a contabilidade atual, né? As características qualitativas são informações muito importantes porque ela, de certa forma, substitui bastante aí o papel dos princípios contábeis que foram revogados no CFC 750, né? Na resolução do CFC 750. Então, nós temos aí dois grupos de características qualitativas das informações financeiras úteis, né? Quais são eles? O primeiro grupo é o grupo das características fundamentais. Essas características você tem que ter na sua informação financeira, na sua informação contábil, né? O segundo grupo são as características de melhoria. Então, essas características de melhoria, que são 4, que vamos estudar já já, elas melhoram a utilidade das informações. Vamos começar aí pelas características fundamentais, que são duas. A primeira delas, que é a característica da relevância. Nós vamos apontar aqui para uma característica ser relevante, ela tem que ser capaz de fazer diferença nas decisões tomadas. Essa é o grande entendimento da característica ser relevante. Então, para ela ser relevante, ela tem que fazer a diferença nas decisões tomadas. Para os usuários, claro, né? Então, para uma característica ser relevante, ela tem que ter valor preditivo e valor confirmatório. O valor preditivo nada mais é que, a partir daquela informação, você consegue fazer algum tipo de projeção. Ou seja, a partir daquela informação, o usuário ele consegue fazer algum tipo de predição, algum tipo de projeção. E para ela ter valor confirmatório, é que aquela informação, a partir daquela informação, ele consegue confirmar de alguma forma avaliações feitas no passado. Então, como exemplo, uma conta de receita, o usuário externo, um investidor, por exemplo, ele consegue fazer algum tipo de previsão se aquela empresa vai gerar bons lucros ou não. Da mesma forma que um investidor, a partir da conta de receita, ele consegue confirmar se aquelas avaliações do passado foram realizadas de forma correta, se foram acertadas, se não foram, e assim ele consegue ver a relevância daquela informação. Outro aspecto que o CPC 00 traz quanto à relevância é o aspecto da materialidade. Materialidade é um aspecto específico de cada empresa. Então, ser material é se a sua omissão ou distorção puder, de alguma forma, influenciar, mesmo que razoavelmente, as decisões tomadas. Então, a materialidade, como exemplo, a gente pode pensar na questão do valor, né? Uma empresa que fatura milhões, um valor de 10 mil reais, ele pode não ser material. Mas uma empresa que tem um faturamento aí de 100 mil, 200 mil, de repente, uma informação de 10 mil reais, ela é um aspecto material. Beleza? Vamos para a outra característica, que é a característica da representação fidedigna. Quando eu falo em representar de forma fidedigna, esse CPC 00 na sua nova revisão é você representar a essência dos fenômenos e não mais a forma. Isso já era uma bandeira levantada pelo CPC, uma bandeira levantada aí pela essa convergência das normas internacionais, porém, a essência sobre a forma, tomar cuidado com isso, a essência sobre a forma ela foi retirada como componente separado. Então, ela continua a existir, mas de forma implícita dentro da própria representação fidedigna, ou seja, dentro da própria característica da representação fidedigna. E para uma representação ser fidedigna, para ela ter
essa característica, ela deve ter 3 pontos. O primeiro, ela tem que ser completa, ela tem que incluir todas as informações necessárias. Exemplo, uma informação que tem a descrição do item patrimonial, o valor dela e os fatos relevantes, que às vezes a gente tem aí muito em notas explicativas, né? Para ela ser representada de forma fidedigna, ela tem que ser neutra, ou seja, ela tem que ser imparcial, você não pode ter viés na representação daquela sua informação. Então aí, nesse ponto, a gente tem outra coisa que devemos ressaltar, que é a retirada do conservadorismo, a retirada da prudência, ela que já foi uma dos princípios, né, dentro lá do CPC, então ele está dentro, perdão, do CFC, ele está retirado. Então a prudência foi retirada. A informação ela tem que ser neutra. Beleza? Tomar cuidado com isso, que principalmente a gente que vem de uma escola mais antiga, que aprendeu lá dentro dos princípios do CFC, a gente pode acabar errando nesse ponto. Terceiro ponto, ela tem que ser isenta de erros, tem que ser livre de erros. Livre de erros não é que ela seja perfeita, ela não tem que ser perfeitamente exata, porém, ela tem que vir de um processo livre de erros. Como exemplo, a gente tem aí as provisões. As provisões são estimativas, elas não são perfeitas, porém, você estimar uma provisão, você tem que ter um processo livre de erros, beleza? Então ficamos aqui com essas duas grandes características fundamentais das informações financeiras, que é a relevância e a representação fidedigna. Bora para as características de melhoria. A primeira característica que nós temos é a característica da comparabilidade. Comparabilidade é que permite que usuários identifiquem semelhanças e diferenças entre as informações. Então, quando a gente fala de comparabilidade, né, estamos falando sempre de pelo menos 2 itens. Isso é um ponto que a gente tem que sempre lembrar. Para eu comparar, eu tenho que comparar um item ao outro, uma empresa a outra empresa, um grupo de ativo com outro grupo de ativo, enfim. Então é sempre comparar uma informação com outra, e essa informação vai ajudar o usuário a tomar melhores decisões, né? Ele vai poder comparar aquela informação daquele item ao longo do tempo, ver como é que foi a evolução dele, ou então comparar o item de uma empresa com o item de outra empresa. Essa é a regra da comparabilidade, é identificar semelhanças e diferenças. E lembrando, eu tenho que ter pelo menos sempre 2 itens, tá? Isso é algo que vai ajudar vocês aí a entender melhor a característica da comparabilidade. Outro ponto interessante que o CPC 00 traz é a questão da consistência. Consistência não é comparabilidade. Tomar cuidado com isso. Consistência é o uso do mesmo método para os mesmos itens. Tudo bem, ele ajuda a comparabilidade, mas consistência não é comparabilidade. Da mesma forma que uniformidade também não é comparabilidade. Para que informações sejam comparáveis, a empresa não precisa adotar os mesmos métodos de apuração e cálculo. Na verdade, se ela considerar que ela deve mudar algum tipo de método de um ano para o outro, ela que faça, ela deve fazer. Apenas ela deve demonstrar isso para que todos os usuários saibam que tivemos alguma mudança em relação a algum método, né? Como, por exemplo, vou deixar de usar o PEPS, vou usar agora o custo médio. Isso, obviamente, vai trazer mudanças lá no seu inventário, vai ter mudanças no seu estoque, ou então uma mudança de uma estimativa de provisão. Isso vai trazer mudanças para os seus relatórios financeiros, apenas que isso seja passado para os usuários, beleza? Então, esses 3 pontinhos aí você consegue entender bem a característica da comparabilidade. Vamos para a próxima. A segunda característica de melhoria das informações financeiras é a capacidade de verificar. E o que é a capacidade de verificação? É quando eu tenho
diferentes observadores bem informados e independentes entre si, e eles chegam a um consenso. Não necessariamente eles chegam a um acordo, mas eles têm um consenso em relação àquela informação. Para essa verificação, nós temos dois tipos, que é o que traz o CPC 00. Temos aí dois tipos. Uma é a verificação direta. Você pode fazer a verificação de forma direta, que é através da observação direta, como, por exemplo, a contagem de um estoque, como, por exemplo, a contagem de um dinheiro. Você vai conseguir verificar se aquela informação está correta ou não. A segunda verificação, e mais comum aí dos usuários externos, né, que a gente não tem acesso diretamente à empresa, é a verificação indireta. É você utilizar modelos, fórmulas, outras técnicas de cálculo para recalcular aquele resultado obtido. E dessa forma você vai poder confirmar se aquela informação está correta ou não. Então, por exemplo, você usar as informações de estoque inicial, estoque final, quantidade vendida, para você chegar ao cálculo do CMV. Se a empresa estiver usando lá um método de PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, se você tiver essas informações, você consegue recalcular e ver se aquela informação está correta, aquela informação do CMV está correta. Então, com esses itens que eu coloquei aí, você consegue entender o que é a capacidade de verificação. Próxima característica é a característica da tempestividade. O que é ser tempestividade? O que é tempestividade? É disponibilizar a tempo para que sejam capazes disponibilizar as informações a tempo para que sejam capazes de influenciar na tomada de decisão. Normalmente, a característica da tempestividade, né, aquela informação, quanto mais antiga ela é, menos útil ela será. Isso é uma informação, isso é uma característica da tempestividade. A gente viu em alguns casos aí recentes, né? Mas falando de uma forma geral, quando o administrador tem uma informação privilegiada e ele não passa isso a tempo aos acionistas, a gente tem aí uma agressão clara a essa característica da tempestividade. Beleza? Ela é mais simples. E a próxima característica é a característica, próxima e última, é a característica da compreensibilidade. Compreensibilidade é apresentar as informações de modo claro e conciso. Modo claro e conciso. Porém, isso na medida do possível. Eu apresentar a informação de modo claro e conciso não quer dizer que eu não devo apresentar informações complexas. Você retirar uma informação complexa, você pode fazer com que o seu relatório financeiro ele se torne incompleto. E outro ponto interessante que a gente deve ressaltar na característica aí da compreensibilidade é que as informações elas devem ser destinadas a usuários que tenham um conhecimento razoável. Não basta você querer fazer uma demonstração para um usuário leigo. Não, ele tem que ter um conhecimento aí razoável das atividades comerciais e econômicas para entender de forma compreensível, né, as demonstrações, os relatórios financeiros. Então, finalizamos aqui todas as características de melhoria. Fechamos assim nossas características, nossos grupos de características fundamentais, né, que relevância, representação, fidedigna, o grupo das características de melhoria, né, comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade, e para todas elas nós devemos sempre observar o custo-benefício, né? O benefício daquela informação supera o custo da minha informação? Então isso é o que trata o CPC. Cada empresa, não existe uma fórmula mágica, cada empresa vai ter que avaliar o custo-benefício dessas informações. Então temos aí o nosso mapa mental, espero que ajude todos vocês. Fiquem de olho
que vamos lançar também aí um vídeo com exercícios sobre essas informações e você vai poder praticar e testar se você conseguiu entender legal essa aula. Beleza? Galera, um abraço, bons estudos!